Hoje teremos muitas notícias boas. A semana teve pontos positivos. A gente estava com o mercado aí acionário, maior parte dos dias verdinho, né? Na sexta-feira ele fechou positivo. Então segue as notícias. Bom dia, hoje é dia 20 de abril de 2020, 8h30 da manhã. Ibovespa na sexta fechou em 78.990 pontos, uma alta de 1,51 e o dólar 5,24, queda de 0,32 na semana. Bolsa ficou positiva em 68 e o dólar positivo 2,85. Destaques da semana: São Paulo já teve mais de 1.500 curados do Covid-19. Números divulgados na quinta, dia 16, pelo secretário do Estado de Saúde, José Henrique German. Lojas da Hermès na China vendem 2,7 milhões em um único dia ao reabrir na China, após queda de 80%, mostra aí uma forte retomada. STF dá aval a acordos individuais para reduzir salários na crise, portanto a Suprema Corte manteve a medida nos mesmos termos da proposta do governo federal. Redução de minério da Vale cai 24% e fica em 59,6 milhões de toneladas no primeiro trimestre. Esperava-se algo entre 63 e 68 milhões. A estrategista Gabriela Santos acredita que essa crise será mais severa que de 2008. Porém, a velocidade da retomada e bancos farão toda a diferença. Ela acredita que a recessão deva durar até o lançamento de uma vacina contra o coronavírus, que espera que seja assim em torno de um ano, né, aproximadamente, quando teremos início a retomada da recuperação econômica. Na sexta, dia 17, o novo ministro da Saúde, Nelson Taichi, passou a mensagem de que ele deu a entender que poderia manter alguns assessores que integravam a equipe de Luiz Henrique Mandetta, que foi afastado do cargo na quinta-feira, dia 16. O novo ministro já se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, mas ainda não anunciou os nomes para a equipe, se mudará alguém ou se vai manter a mesma equipe. Outra notícia: os Estados Unidos já está com desaceleração no pedido de seguro-desemprego. Então, números aí surpreenderam favoravelmente, né? Foram 5.200.000 pedidos na semana anterior, bem abaixo da expectativa do mercado. E a Casa Branca anunciou os primeiros passos para a reabertura da economia, ainda dependendo da redução de contaminados, do isolamento e tudo isso. O PIB na China sofreu contração de 6,8% no primeiro trimestre de 2020, marcado pela paralisação da economia, muito mais puxado pelo varejo que pela indústria, que a indústria teve aí até uma desaceleração na queda. Banco Central aqui no Brasil poderá atuar no mercado secundário de dívida, e isso dará mais estabilidade aos títulos públicos e privados que vêm sofrendo por falta de liquidez. Nós teremos mais notícias sobre isso na próxima semana. E o governo já anunciou o avanço na busca por um remédio eficaz contra o coronavírus. Diversas universidades e institutos de pesquisa apontam que o índice de isolamento nas cidades brasileiras, eles estão dentro do necessário para frear a expansão da doença. Petrobras, alívio nos preços dos combustíveis. Na quarta, dia 15, a gasolina teve redução de 8%, o diesel 6%, portanto a gasolina vendida nas refinarias ficou quase 50% mais barata. E conforme a ANAC, ela informou, essa queda a gente vai sentir aos poucos, né? Ela aparece gradativamente nas bombas. Falando agora sobre investimentos, com essa demanda para o mercado acionário, muitos investidores eles vêm buscando, tem maior interesse agora em aprender, estudar sobre as empresas que eles estão investindo. E por sugestão de um cliente, eu achei interessante pôr aqui um comentário de uma empresa por semana. Tá? Uma das empresas assim mais impactadas pela crise, Via Varejo. Hoje eu vou falar sobre a Via Varejo. O papel no Ibovespa é o VVAR3. Com a pandemia, a dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, que já estavam em um processo de turnaround, viu-se obrigada a fechar por tempo indeterminado suas mais de 1.000 lojas nas últimas semanas. Na entrevista, o presidente do grupo, que está há menos de um ano, que é o Sr. Roberto Fittberg,
Ele mencionou que eles criaram um comitê de crise e um comitê de caixa lá na empresa. Na quarta, dia 15, a empresa anunciou uma implementação de sistema de compra online. Na verdade, não seria uma implementação, é uma ampliação, né? Porque o grupo ele já tem esse sistema com o Extra.com. E também teve a adaptação da ferramenta para o home office, onde ele ativou mais de 7 mil vendedores para trabalhar online, né, no home office. E através desse sistema, são direcionados as demandas dos clientes para os vendedores. Então, seria assim, uma venda online assistida. Além disso, né, dos 7.500 vendedores hoje, eles já representam 20% do negócio online da empresa. Eles ainda vão colocar mais 13 mil vendedores online. Também segue nessa linha o crediário, né, no negócio online também. O presidente Roberto mencionou que a crise dá lições para a gente, que foi o que impulsionou o desenvolvimento dessas várias outras formas de vender. Chegaram a perder no início da quarentena 70% do faturamento e hoje já está reduzido para 48% essa queda. Ele disse que o processo que dá certo nunca mais será abandonado. Porque ele disse isso? Na volta, no retorno dos vendedores às lojas físicas, eles não terão mais o tempo ocioso, eles poderão usar esse tempo para continuar com as vendas online. Ele está também administrando, aí no caso, as despesas da empresa, que são 65% são despesas variáveis e 35% despesas fixas. As variáveis já têm uma certa redução, porque tem a parte de comissões, né, dos vendedores. E nas despesas fixas, ele diz que está conseguindo negociar os aluguéis das lojas. Não pretende tomar a linha de crédito, mas se for necessário, ele não descarta a possibilidade de tomar novas linhas de crédito. E ele mencionou que 100% dos consumidores que tinham parcelas vencendo em abril foi jogado para o final do mês. E na outra ponta também ele negociou com os bancos a questão dos fluxos de pagamentos. Quanto à dívida com a indústria, ele disse que está concentrado com 2 bancos, mas já realizou a equalização dos pagamentos, desses fluxos. Ele ainda considera que em home office eles estão muito mais eficientes e mais produtivos. E sendo questionado quanto ao tempo que a empresa suportaria, né, nessa situação, e quanto à provável inadimplência dos clientes, ele mencionou não ter problema se precisar ficar mais 6 meses paralisado, que ele acredita que não iria afetar, mas caso vá para 8 meses, né, ele falou assim, não é possível que vá para 8, mas se for para 8 meses a paralisação, eles iriam sentar novamente com os bancos e renegociaria. Quanto à inadimplência, eles têm uma relação muito longa com os clientes, de longa data, e ele acredita que os clientes classificam essa despesa dos carnês como despesa prioritária. Por que ele fez essa análise? Foi baseado nos números, eles têm 60% estão em dia dos recebimentos, e por estarem mais bem eficientes na área de cobrança. E eles estão com boa parte do time em férias, deram 10 dias, depois mais 10, e agora estão analisando a retomada, né? Se for necessário terá a suspensão de alguns contratos, mas eles trabalham para manter todo o quadro. Lembrou que eles já vinham de uma crise, que tinham problemas em várias áreas, assim já vinham se adaptando. Então o time já tinha se adaptado, né? E a mudanças, e eles ganharam uma resiliência gigante, conforme ele. Bem, foi isso. Eu espero sugestões para a próxima empresa, que eu vou coletar informações para a próxima semana. A mensagem para a semana. Economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada ao gastá-lo. Henry Ford. Tenham todos uma excelente semana. Bom dia.